Ok, muito boa noite, começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo e diário, aqui no estúdio da Premier TV para toda a nossa região. Na edição de ontem tivemos aqui o Flávio Roberto e a gente relembrou um pouco a sua carreira, rapidamente, a sua história, a sua passagem. O Flávio Roberto permaneceu aqui no estúdio, só que hoje ele vai falar um pouquinho mais de atualidade, o trabalho que ele vem desenvolvendo no Avaí Futebol Clube, a função, qual é o papel do Flávio Roberto hoje lá na equipe do Avaí. Renato, boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, Fábio, Flávio, espectadores da Premier TV, tudo tranquilo. Agora ele vai mostrar qual é a diferença do jogador, ele está do outro lado, né? Ver o que ele... O Flávio é um claro, manager, são épocas diferentes, claro. O futebol era... já começava aquela parte mais física, mas ainda era aquele meio termo entre aquele futebol clássico e começando a parte física. Hoje em dia é muito parte física, e infelizmente, até para o Brasil, que a gente viu os jogos da seleção brasileira, a parte técnica hoje é menos valorizada. Aí vem a parte do Flávio, as categorias de base. Não só em Avaí, mas no geral. O que acontece nas categorias de base dos times brasileiros que o jogador clássico, o bom de bola, aquele, está sendo podado, Fábio? Tá certo. Primeiro deixa eu dar uma boa noite para o Flávio. Primeiro vamos, senão o Flávio tá de novo, De novo, né? De novo. Flávio, o programa de ontem, a repercussão foi muito legal, tá? Recebi muitas mensagens emocionadas, pessoas agradecendo. E em nome aqui do Mais Esporte, da produção, da Premier TV, agradecer. Né? Realmente a tua história no futebol é uma lição de vida. E obrigado por permanecer aqui com a gente para contar mais um pouquinho. Do tempo, né? Na realidade, Fábio, Renato, amigos do Mais Esporte, o prazer é todo meu. Até porque eu sempre digo uma coisa, como pessoa, como ex-atleta, de que tudo que eu falo, às vezes, não foi as coisas que eu fiz. Porque eu também não quero ser exemplo para ninguém, porque eu também fiz coisas erradas. Mas eu me pego nas coisas certas para passar adiante, hoje, aos nossos atletas do Avaí Futebol Clube e a todas as pessoas que queiram falar em futebol, mas também me apego também às coisas erradas que eu fiz e às coisas que eu não deixei de fazer, para poder realmente passar um pouco da minha experiência, porque afinal, eu também errei várias vezes. Bom, ontem a gente relembrou, né, o Flávio Dom Pedrito, começou no Grêmio, foi várias vezes campeão em várias Não vai categorias. deixar ele responder o que eu perguntei. Calma, pai, já vai responder a tua pergunta. Calma. 11 títulos no Grêmio. Deixa eu posicionar aqui, eu tenho que posicionar aqui. 11 títulos no Grêmio, campeão no Fluminense, campeão no Avaí também. Ou seja, foi uma carreira vitoriosa e acabou encerrando. Não queria falar essa última parte, né? O que, cara? Campeão no Avaí, não queria falar. Eu sou profissional. Coisa linda, hein? Eu queria que o Externato, meu time, tivesse ainda em atividade para poder ver o Flávio atuando no meio de campo. Não vai nessa. Não vai nessa o quê? E terminou no Marcílio por uma grave lesão. Nós mostramos ontem até a chapa do INPS, com o parafuso ali. E o Flávio, o que faz o Flávio hoje? Vamos lá. Bom, na realidade, no início do ano passado, eu fui convidado pelo Avaí Futebol Clube para fazer parte das categorias de base. Mas, como todos sabem, depois que eu larguei o futebol em 1991, eu me tornei comentarista ao longo praticamente de muitos anos, e eis que chegou o momento de eu entrar no futebol. Entrei com a condição de ser treinador da categoria de base, não entrei com esse objetivo, mas logo em seguida eu consegui ser por 3 jogos do Campeonato Catarinense, alguns jogos amistosos contra a Grêmio e Curitiba da equipe dos juniores. Depois fui do juvenil, fui do infantil, fui rodando alguns meses com essas categorias. Eis que chegou o momento do Diogo Fernandes, que é o nosso coordenador geral, vendo o meu trabalho e vendo tudo que eu fazia dentro do Avaí, porque eu chego lá às 7 horas, 7h15, mais ou menos, e sai de lá às 7 horas, 7h15. Eu já fico lá direto porque tem muito trabalho a ser feito em todas as categorias, que nós temos 5 categorias que realmente são utilizadas do horário, absorve bastante. Muito trabalho. E eu faço hoje a condição de coordenador técnico da categoria de base. Porém, com uma surpresa muito grande, eu estava em São Paulo, passando 4 dias avaliando jogadores, eu recebi um telefonema do Júlio Rondinelli me convidando também para fazer parte do profissional. Então, hoje eu já estou integrado também à equipe profissional para ver jogadores fora daqui, de Santa Catarina, analisar vídeos, DVDs de atletas que o Avaí se interessar, e também estou indo a Salvador passar 4 dias, estou indo a outras Minas também para ficar mais alguns dias, vendo jogadores que provavelmente, futuramente, poderão ser contratados pelo Avaí. Ou seja, o Avaí não quer mais trazer jogadores da forma como vinha trazendo, ou seja, colocar um profissional que possa ficar 4, 5 dias numa cidade, analisando e
tentando tirar todas as informações do atleta, se ele é bom dentro de campo, fora de campo, qual é a sua idoneidade moral, enfim, que isso faz diferença. Tá, mas hoje, só para tentar entender, hoje tu tens uma proximidade maior ali com o Júlio Rondinelli, com o Ricardinho, com a comissão, com o próprio presidente Eunício Nino, está mais integrado, é isso? Bastante tá integrado. Acumulando uma função. Bastante integrado. integrado. Até o Renatinho esteve essa semana lá com a gente e nós informamos a contratação do Igor, que veio do Fluminense, e o próprio Júlio acabou realmente dizendo que existe essa integração. Até então ela não existia. O júnior era categoria de base, o profissional era profissional. Então, como nós sabemos que o futuro do futebol brasileiro, da minha opinião, está muito nas categorias de base, desde que se faça um trabalho com bastante eficiência, com bastante cobrança, com bastante competitividade, que é ter intensidade em jogos amistosos, jogar contra grandes equipes do futebol brasileiro, não desmerecendo os nossos campeonatos estadual aqui, não desmerecendo o nosso campeonato cidadino aqui, mas são equipes muito frágeis às vezes. Eu até tenho uma condição de exemplo, que a nossa categoria infantil chegou a ganhar num determinado adversário de 24-0. Então isso deve ser um valor para os meninos, para nós foi um desprazer, quer dizer, foi uma insatisfação. Verdade. Nós queremos perder de 1-0 para uma seleção brasileira, para o Inter, certo? Tire lições. Pelo menos a gente tira uma lição, tem uma intensidade e a gente Flávio, forma jogador dessa forma. Se tu ainda lembrar, responde a pergunta do Renato. Eu lembro. Na realidade, o Renato me perguntou a respeito do futebol do passado e futebol de agora. Uhum. Então, eu, como comentarista e agora também como coordenador técnico, eu vejo futebol da forma... Não vejo com os olhos do passado. Eu não sou saudosista, é bom que se diga. Eu vejo futebol com os olhos do presente, ou seja, eu vejo futebol numa dinâmica muito grande, de uma intensidade muito grande, aonde a qualidade antes favorecia o atleta, só saber driblar, lançar era suficiente. Os outros corriam por ti. Hoje não. O atleta precisa ter um equilíbrio certo entre a velocidade, a dinâmica, a leitura de jogo, o posicionamento, a forma compacta para defender, a forma da transição defensiva, transição ofensiva, enfim, são hoje estudos táticos. Se antigamente, individualmente, o atleta levava um time a um resultado de vitória, hoje a tática, a técnica leva o teu time a vencer, aonde vem o nosso representante, que é o treinador, que é o único responsável por isso. Ô Flávio, a gente costuma agora, vivemos numa fase de enaltecer, e não é sem razão, o Barcelona, né? A questão do Barcelona, a escola barcelonista, né? A escola do Barça de futebol. E uma das coisas que mais ficou batida essa tecla é de que lá se trabalha da seguinte forma: o esquema tático do infantil, do fraldinha, é o mesmo esquema tático do profissional. Para quê? Para que o jogador, por exemplo, o Iniesta, né? O Iniesta é da base, né? Isso, o Iniesta é o menino. Ou o Iniesta, ou o Messi, eles vão ascendendo. Chave, tudo da base. Eles vão ascendendo sem mudar o padrão. Ou seja, aquele menino que jogava aberto, ele não passa problema de adaptação porque o técnico junior não gosta de um jogador que joga aberto. Isso mais ou menos está sendo implantado no Avaí? Vocês têm esse conceito? Sem dúvida nenhuma. Temos esse conceito, isso já é implantado há bastante tempo. Nós temos o professor Mesquita, que é da equipe dos juniores, temos o Fabinho, que é o nosso professor da categoria juvenil, né? E agora temos o Fabrício, novo contratado também para fazer esse trabalho. E nas categorias inferiores, no caso o Marcelo Lucas, comando juntamente com o coordenador Zé, as categorias do sub-13 e sub-11. Mas principalmente o infantil, juvenil e juniores, nós temos o mesmo esquema tático. Se joga no 4-3-3. Claro que o 4-3-3 é a forma como você agride o seu adversário. E às vezes, por necessidade de uma postura tática, pode-se variar, mas as características dos atletas são 3 atacantes, 2 meias ofensivos, mais um volante, se possível, também que agrida, para que a gente realmente venha dizer que aquela frase do passado ainda existe no presente, que a melhor defesa é o ataque. Já que nós estamos te atualizando, né, na tua função no Avaí hoje, qual foi a tua impressão que tivesse do Ricardinho, novo treinador da equipe do Avaí? Como é que é o as melhores possíveis. Como é que funciona ali? Eu digo o seguinte, o Ricardinho é um ex-atleta, bastante conhecido, num alto nível técnico, jogando sempre em um alto padrão em grandes clubes de futebol brasileiro. Mas ele chegou com uma simplicidade associada a uma capacidade de fácil leitura das suas orientações, do seu comando e da sua agregação em relação ao grupo. E da parte tática também. Dou um exemplo, nós no Avaí Futebol Clube, como alguns vestiários dos clubes brasileiros, tem sempre uma peça maior onde os professores, os treinadores de goleiros, preparadores físicos, auxiliares, permanecem em uma separada
individualizada ao treinador para que ele se concentre mais um pouco. Ele abdicou desse setor. Ele abriu mão. Abriu mão. Ricardinho não quer. Né? Não quis ficar ali, quer ficar junto ficou junto com o grupo. Significa dizer o quê? Que nesse momento ele está também trocando ideias com as pessoas mais próximas a ele. E é bom que se diga, o treinador hoje no futebol atual não pode ser o único responsável pelos resultados positivos e nem pelos resultados de derrota. Hoje se trabalha com a equipe. Todos nós nas categorias, o professor Mesquita, Fabinho, o professor Fabrício, o próprio Ricardinho, esse tipo de opinião comum entre todos, o bate-papo, a observação de um, deve ser respeitado. O treinador de goleiro também, enfim. Então, hoje, uma pessoa única não decide os objetivos do Avaí Futebol Clube na parte técnica, mas sim a participação de todos. Ô, Flávio, quer fazer alguma pergunta, Renato? Não, que eu ia corroborar com o Flávio. Do Havaiano aqui, o Renato fica emocionado. Ele não deixa eu falar, só de raiva. Mas o Ricardinho já passava desde a época do jogador, que ele é um jogador assim, não dentro de campo, mas a personalidade dele já... Entrevista. Ele é um cara acima da média para os padrões do jogador de futebol. Uhum. Sabe falar, sabe se posicionar, sempre soube desde a época de jogador. E a calma dele na hora de dar entrevista passa para alguns torcedores, passa aquela impressão que nós queremos um técnico, é aquele que grita. Do outro lado... Tem que gritar lá no... Hoje em dia não ganha jogo. E tem que gritar na casa mata. Não ganha jogo. Tem que gritar na casa mata. Mas aí é o seguinte, é saber passar isso aí. E aí ele ganha o grupo nesses detalhes que o Flávio comentou. Está lá junto, ouve, porque é muito difícil, o torcedor, o técnico que ouve, né, Flávio? Agora, infelizmente, né? Eu quero aproveitar o Flávio. Tem que ter o debate. Eu entendi. Não, tu tá certo. Porque tu tem que saber conhecer o jogador. É o que eu falava aqui que eu sempre falo aqui da concentração. Hoje em dia o pessoal fica muito cada um sozinho. Na tua época o cara batia papo. Ô Flávio, qual é a tua característica quando não conhece? Não, cai mais pelo lado. Não, Renato, eu gosto de receber a bola mais aqui. Muito pouco se faz hoje isso. O Ricardinho, Renato, mais ou menos o que estás tentando falar é o seguinte, que quando ele dava entrevista na época de jogador, ele sabia passar o jogo. Sabia que no futuro ele seria um treinador. Ele passava bem o que era o jogo. Agora, Flávio, eu tenho uma curiosidade para ti. A gente sabe que, como tu falou, o futebol mudou, tu não é saudosista, mas alguns treinadores, por exemplo, eu não consigo mais ver no futebol de hoje. Eu não consigo. É treinador que, primeiro que é treinador gordo. Eu já não admito treinador gordo. Não admito, cara. Pô, o cara tem ali, tem academia à disposição, tem preparador físico. Pô, corre junto com o jogador. Já não admito treinador gordo. Tem uns que são bons na cozinha para fazer comida também, rapaz. Mas aí, Flávio, eu estou generalizando aqui. Só que tu vê, ele fala, parece que está saindo mofo, né? Aquela coisa antiga. Não me diz treinador antigo, eu queria te fazer a pergunta assim, qual foi o treinador que tu trabalhou lá no início dos anos 70, que seria um excelente treinador hoje, que seria um atual, ou não tem? Muito fácil. Eu tive vários, mas eu vou citar um que foi meu pai. Foi por causa dele até que, em determinados momentos, eu quis fazer odontologia, quando tinha 19 anos, e ia fazer o vestibular, e aí perguntei, será que eu vou ter carreira? E o Tele Santana disse assim, para estudar tu tem a vida inteira, mas está na hora de tu jogar futebol porque tu joga muito. Essa foi a frase, mestre Tele Santana. Por quê? Primeiro que era trabalhador, era exigente, né? Era tático, ele mudava a equipe. Olha, gente, vou dizer um negócio, qual é a diferença do treinador atual para o antigo? Antigo, porque tinha qualidade técnica, não precisava tanto do físico, era só o oba-oba, vamos, pega, e vamos lá, gurizada, e vamos lá, entendeu? A qualidade sobressaía. Hoje não. Hoje é altamente tático, postura tática, imposição de esquema tático, tá? Agressividade ofensiva, bom posicionamento, estudar as características individuais dos seus jogadores. Eu sempre digo uma frase, não existe caminho, não existe uma regra certa para se fazer uma grande equipe. Agora, cá para nós, existe um caminho mais curto. E todos vocês sabem, você, telespectador, sabe também. Por quê? Se faz gol de cabeça. Então tem que ter um bom cabeceador, tem que ter um bom zagueiro. Vou dar um exemplo. Emerson para o Avaí deve ter dado 15 pontos. Se ele deu 15 pontos fazendo, suponhamos assim, 5 gols de cabeça no vitória de 1-0, ele deu 15 pontos para o Avaí, mas deixou que acontecesse gols no gol do Avaí, mais 5. Então ele deu quase 30. Vamos diminuir? Vamos deixar que o Emerson acabou dando 15 pontos para o Avaí. O Marcos Assunção do Palmeiras salvou o Palmeiras em algumas oportunidades com gol de falta. Correto? Por quê? Então, assim, se você pontuar
como se faz gol e de que forma e quais as características, você tem que ir para o mercado. Ou fazer em casa. Um bom cobrador de falta, zagueiros que não atravessem o campo apenas para fazer presença na área adversária, mas induza, trabalhe, exija dele a responsabilidade dele, não tomar gol de cabeça e fazer gol de cabeça. E assim sucessivamente em todos os setores. Eu vou dar um exemplo. Se existe goleiro, goleador, por que eu não posso ter? Se tiver o Fábio e se tiver o Renato, os dois goleiros, os dois são bons, mas um faz gol, com quem você ficaria? Com quem fizesse gol. Então, por isso que tem que ser criterioso na hora da contratação. Saber a estatística, o scout de um atleta, um atacante, quantos gols fez durante uma certa temporada. E o que é melhor ainda, de que forma fez. Porque ser goleador, às vezes, um jogo, o adversário teve 2 jogadores expulsos, você faz 4 gols. No outro jogo, você dá de canela, faz mais 3. E no outro, você acaba recebendo a bola com açúcar, feita pelo triângulo de meio campo, só completou, fez mais 3. Então foram 10 gols. Aí tu diz assim, o cara é goleador. Não. Tem que saber, ir no mercado, saber de que forma que aconteceram esses gols, se ele realmente tem essa característica. Presença por diária, essas e outras que às vezes as equipes contratam 30, 40 jogadores e não dão certo. Porque o principal é exatamente a sua característica. É que o Avaí procurou, né, Fábio? Desde a saída do Willian, o Avaí não teve esse cara. É nessa posição que eu me enquadro hoje. Eu sou avaliador, coordenador técnico, avaliador técnico de características pontuais para você ser um grande atleta e que sirva ao Avaí. No programa de ontem, só elogio a tua carreira, hoje também, está tudo certinho, mas está na hora de nós te jogar um pouquinho na parede aí. Parar de passar perfume no Gambá? Parar de passar perfume no Gambá, como diz um amigo nosso. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que vocês estavam me preparando alguma coisa. Vamos ver se tu sai da marcação aí. Torcedor do Avaí tem reclamado muito de alguns jogadores que estão saindo, principalmente para o Grêmio, já naquela categoria de base, que poderiam ser promessas, enfim. O que tem de verdade nisso? Qual é esse procedimento? É normal? É correto? Como é que tu avalia isso? Claro que na realidade não é normal. O bom seria que isso não acontecesse. Agora, tem determinadas situações que você se sente, eu não digo obrigado, mas é uma forma de você equacionar um problema. Então, assim, o fato é que eu estou há 1 ano e 3 meses. O Diogo Fernandes, que é o coordenador geral, tem 2 anos e pouco. Ou seja, nós somos uma comissão muito nova dentro do Avaí Futebol Clube para tentar reformular aquilo que era preciso ser feito alguns anos atrás, e não foi feito. Então, nós não tínhamos determinados jogadores hoje para servir o Júlio Rondinelli, e o que nós tínhamos, nós servimos, que são os jogadores que vocês conhecem, já estão na categoria profissional. Mas temos outros que ainda levarão alguns anos, que tanto é que de 5 campeonatos, 5 categorias que nós disputamos no ano passado, nós ganhamos 3. Que foi um ganho inédito na história do Avaí Futebol Clube. O Avaí jamais conquistou 3 categorias, que foi o Sub-13, o Juvenil e o Infantil. Só perdeu os Juniores e o Sub-13. Juniores ficou em terceiro? Ficou em terceiro, ou seja, foram 3. Nunca havia existido na história. Há muito tempo o Avaí não conquistava tantos títulos. Enfim, só que desta vez o trabalho está sendo bem feito. Se é bem feito para poder ser negociado, também é bem feito para ser integrados na equipe profissional. E então nós tivemos que fazer um equilíbrio. Em algum momento o Avaí, como todos os clubes de futebol brasileiro, passa numa certa dificuldade e houve essa necessidade. Além do que é interessante, porque isso valoriza o nosso trabalho. Se vende um jogador profissional, porque não tem que segurar, como foi o caso do Kleber Santana, hoje isso pode ocorrer também na categoria de base. O time tem interesse em tal jogador, tem que liberar, é mais ou menos isso. Mas o que nós queremos é que ele seja útil realmente para o próprio Avaí. Nós tentamos fazer tudo para que isso não acontecesse, mas afinal estava em negociação o próprio Marquinhos, que estava vindo para o Avaí, era uma forma facilitar, né? De facilitar, e isso acabou acontecendo. Não é o nosso objetivo. Agora, eu não acho ilegal. Entendeu? Não acho ilegal. Ilegal é você não ter de onde tirar e ficar devendo. Então, é uma forma que o clube achou por bem, e é uma forma profissional, não existe ilegalidade nisso, de realmente saldar os seus débitos com uma forma de pagamento que foi com 3 atletas. Que também, caso não aconteça, o Avaí vai ganhar com isso. Porque eles estão vinculados em termos percentuais. O Grêmio ganha e o Avaí ganha. Como clube formador, né? Como clube formador. Então, muitos clubes fazem isso e nós não poderíamos ser diferentes. Mas o nosso objetivo mesmo é formar jogadores para estarem no Avaí. E com um detalhe bem interessante, sabe por quê? O Avaí, tendo jogador das categorias de infantil, juvenil e juniores, é que nem nós na época.
né? Temos aí a condição de jogar 4, 5 anos nas categorias. Quando você sobe profissional, você está enraizado no clube. Você conhece todo o seu torcedor, a exigência da imprensa, a exigência daquilo que você vai fazer no seu dia a dia, na padaria, na farmácia, vai estar todo mundo lhe cobrando porque ele conhece. Tu conhece Vindo de fora, às vezes as coisas... A vida clube, completa do clube, até porque tem familiares aqui dentro. Sim. Entendeu? Então, essa é a condição. Pergunta, Renato. Flávio, é o seguinte, são algumas dúvidas, assim... Então, vai, manda. É o seguinte, dentro da categoria de base, essa lei nova ajuda o clube ou atrapalhou mais? Tu que foi ainda da época do passe, hoje em dia já não há aquele passe... Eu acho que equilibrou mais. Porque aí vieram os empresários, né? Eu acho que está mais justo. Porque antigamente você investia no jogador e daqui a pouco a lei Pelé permitia que o jogador fosse... Porque a reclamação de alguns clubes é muito grande. Então, é o que não sabe trabalhar direito, né? Não, é que não sabe trabalhar direito. O que acontece? Bom seria quando se tu tem uma indústria, tu tem produto para consumir e ainda sobra para te vender, tu não vai deixar de vender? O grande problema é que se forma pouco. A nossa ideia futura, quem sabe, é formar os 11 jogadores titulares, os 7 ou 8 reserva e ainda assim conseguir vender. Deixa eu só aproveitar esse É o que faz o Santos, é o que faz o São Paulo. E é necessário, o Inter comenta que... O Fluminense está nos liberando jogadores, tanto quanto o Corinthians, né? Liberando, estamos aí com o Igor, o liberou para o Joinville o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho, enfim, eles estão liberando porque há inúmeros jogadores talentosos no centro do país. E os grandes acabam cedendo para os menores. Sim. Então, acho que nós, chegando a esse estágio, estamos de uma forma correta. Agora, como eu digo, quero ter 11 jogadores da categoria de base e o suficiente para poder fazer grandes negócios e grandes investimentos. É bem esse gancho aí, porque uma vez o presidente Nilson Nino deu uma declaração seguinte, alguma coisa, né? Ele falou assim, vai que suja um Messi. Não foi bem isso que ele falou. Mas o sentido era... ele quis dar o sentido seguinte, vai investir muito nessas categorias, escolinhas, enfim. Um jogador que suja paga o... Porque vai que suja, né? Ele quis dizer assim, vai que suja um Messi, um Flávio Roberto, né? Tu conversa com o presidente, ele passou mais ou menos essa filosofia, esse o sonho, é uma coisa que realmente ele procura, é exatamente isso. Se transformar em clube formador, né? É interessante formar clube formador, desde que seu principal produto, que é a equipe profissional e as suas categorias, consiga os seus resultados. Sim, claro. Entendeu? Tu não vai abdicar dos teus melhores jogadores para fortalecer os outros e ter um time fraco para competir. Isso não pode acontecer. Tu tem que ser tão profissional ao ponto de fazer jogadores em casa para abastecer a tua necessidade e principalmente fazer alguns negócios. Eu vou dar um exemplo. Você lembra do goleiro Renan, que foi para o Corinthians? Sim. Na época, não lembro, mas agora acho que até dá para dizer, foi um valor assim, de quase 4 milhões, todo mundo falou. Ou seja, 4 milhões significa hoje um custo da base, sei lá, 650 ou 200. 4 milhões abastece 4 anos na categoria de base, entendeu? Grosso modo assim. Ele está no Guarani. Enfim, então, não dá para você não reconhecer que sabendo fazer de uma forma bem feita, dá para realmente colocar 3, 4 jogadores, 50% do time ser das categorias de base e os outros negociados para poder ter um equilíbrio financeiro. Porque não dá para diminuir de renda. Claro. Né? Vamos dizer, a Série B é infinitamente inferior a uma Série A, você ganha 30, 40 milhões. O futebol, a maioria é deficitária. Então, é deficitária. E se é deficitária, você pode formar jogadores e fazer algumas negociações. Agora, nós temos um patrimônio maior, que esse chama-se o torcedor. Então, nós não vamos tirar grandes jogadores de um time profissional em busca de uma permuta em termos financeiros e não dar a alegria que é ser campeão estadual, chegar a uma Série A. Em primeiro lugar está isso. Passa por um clube cuidar vencedor, do patrimônio. Né? Cuidar do patrimônio do clube, que é o torcedor. Senão vira o Nacional, né? O Nacional lá de São Paulo, que ganhava a Copa São Paulo de Juniores, mas estava sempre jogadores. Aí não tem torcida, aí diz, o que é melhor, formar jogadores ou ganhar títulos? Eu digo uma coisa, as duas. As duas. Primeiro, se você ganhar título, você torna o atleta vencedor. Sim. Eu vou dar um exemplo. Nós ganhamos 76, 77, 78, 79, tricampeão de juniores. Nós jogava contra a Dunga. Então eu não tinha medo mais, ele era volante, ele que me marcava. Eu não tinha medo de jogar com o Dunga, eu já tinha ganho 3 anos consecutivos. Então se você ganha sucessivamente do seu maior adversário 3 títulos consecutivos, quando você sobe, porque a idade é igual, quando chegar aos 20 anos, o teu adversário está com 20, está com 20. Tu é profissional e tu vai jogar de novo contra ele. Ele vai te olhar assim, puta, lá vem eles de novo. Entendeu? Então é bom as duas coisas. Agora, se não der, realmente, formar jogador para o profissional é o nosso grande objetivo. E é tão verdade que estás falando, e eu assino embaixo, porque várias vezes eu comentei
Conversei com o Balduino, conversei com alguns jogadores, o Luiz Everton, lá da época dos anos 70 aqui, quando o Avaí e Figueirense foram para o Nacional pela primeira vez, tinham boas equipes aqui, boas equipes. Você não vai dizer para mim que uma equipe que tinha Renato Sá, Lico, Almir Gil, no Avaí não era uma boa equipe. Zenon no Avaí não era boa equipe. Só que pegava um Vasco, tomava 6, pegava um Internacional, tomava 5. Eles vinham para cá e era para saber de quantos. Porque não tinham a cancha que o Flávio está falando, que essa gurizada tem que ter. Intercâmbio, tem que saber. O ano passado nós tivemos na ressacada, no término do ano, o Avaí International Cup. Isso. Ou seja, trouxemos a seleção do México, sub-17, campeã mundial. Pegamos o São Paulo, que não vai a torneio nenhum, e veio para cá, no estádio da ressacada, o Santos, Botafogo, Vasco, Figueirense. Sim. Quer dizer, pegamos os nossos adversários potenciais. O nosso, a gente diz rival, mas queira ou não, é um parceiro do mesmo estado, da mesma cidade e que nos ajuda a crescer, é o Figueirense. Convidamos o Figueirense para dizer o quanto ele é importante para a formação dos nossos atletas também. Por quê? Porque ele joga de uma forma intensa contra nós. E nós queremos que os nossos atletas tenham essa condição. O melhor, né? Então, esteja no nível realmente. Qual é o clube de futebol do Brasil que tu tem como referência de belo trabalho das categorias de base, assim, que tu troca, tem intercâmbio? Tem algum clube que hoje é exatamente isso que nós estamos dizendo. Fluminense, Santos, São Paulo, entendeu? Queira ou não, assim, porque o Avaí está emprestando meninos. Tá, a gente está emprestando com negociação, com percentual de ganho também para o Avaí. Mas o que significa isso? Que o trabalho de base está bem feito. Todos os atletas hoje que entraram no site do Avaí, no Brasil inteiro, estão querendo procurar o Avaí porque percebe que lá no Avaí nós temos torneios importantes, competições de alta intensidade e ainda por cima colocamos jogadores no profissional em primeiro plano e em segundo plano em clubes como o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tu acha que esses meninos de 14, 15 anos não vão querer chamar, nós não chamamos a atenção do Brasil inteiro para que eles possam dizer, não, eu quero ir para o Avaí porque o Avaí forma jogadores para o Avaí e forma jogadores para a futura negociação. O próprio empresário vem, o próprio empresário se interessa por isso. Flávio, eu quero muito agradecer, foi 2 programas excepcionais, eu quero dizer o que eu sempre repito aqui, o programa está à disposição do Avaí, à disposição de Figueirense. Tem mais assuntos. Tem vários assuntos, mas eu quero muito primeiro te parabenizar pela tua carreira, parabenizar e desejar muito sucesso no teu trabalho atual e dizer que nós estamos aí inteiramente à tua disposição. Obrigado. Eu agradeço muito, eu também quero agradecer a vocês e principalmente ao presidente João Nilson Zunino, que me deu essa oportunidade, ao Avaí Futebol Clube, aos todos os professores, Diogo Fernandes, coordenador geral, ao Fabinho, ao Mesquita, ao Fabrício, ao coordenador Zé, ao Marcelo, ao Lucas, enfim, aos preparadores de goleiro, Lucas, enfim. Eu acho que ali nós somos uma equipe, todos estamos imbuídos do melhor para o Avaí Futebol Clube. Pode ter certeza, torcedor. Estamos fazendo um trabalho muito certo, muito competente e queremos ser cobrados por isso. Eu sou o responsável por esse tipo de coordenação técnica, vou tentar trazer jogadores importantes para a categoria de base e se caso não o faça, eu quero ser criticado, porque afinal, na vida é custo-benefício. Ou você se torna um bom profissional e aceita e assume a responsabilidade, ou pega o seu boné e vai embora. Tá certo, esse é o Flávio Roberto. Em campo não fugia de dividida não. Renato, um abraço. Abraço. Flávio, obrigado, viu? Todo sucesso, muito pra ti, um beijão à tua família lá, tudo de bom. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tá certo, esse foi o programa. Aliás, foram 2 programas com Flávio Roberto, relembrando a sua carreira e o seu trabalho hoje lá como coordenador técnico na equipe do Avaí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Daqui a pouco esse programa estarão lá no meu site, no fabioluismachado.com.br. Paz, saúde e felicidade.